Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenções e Aprendizagem, e no vídeo de hoje a gente não vai falar nem fazer nenhuma manutenção. Na verdade a gente vai fazer uma ferramenta. Uma ferramenta não, né? Mais específico, um equipamento. E esse equipamento, para quem mexe com oficina, é sempre bom ter, porque vira e mexe a gente precisa. Seja para testar um componente elétrico, seja para carregar uma bateria, beleza? Então a gente vai fazer uma fonte de bancada, tá? E também você vai poder usar ela como carregador de bateria. Então você fica com a gente aí e acompanha no passo a passo. Bom, então vamos lá. Antes da gente iniciar o projeto em si, vou contar um pouco de história aqui para vocês. Essa aqui era a minha fonte de bancada, tá? Essa fonte aqui ela tá para ter nada aí, quase tá beirando uns 30 anos já que ela foi fabricada. Essa fonte aqui ela utiliza transformador, um transformadorzão bem grande aqui, ó, tá? E ela é estabilizada através de um circuito de transistores. Então, a gente tem transistores aqui e tal. O capacitor dela eu já tirei, porque o que acontece? Para a gente fazer essa nossa nova fonte, acabei utilizando um pouco de peças dessa daqui. Essa daqui mais para frente eu vou recuperar ela, vou deixar ela de reserva aí. O que aconteceu com ela? Coloquei ela para tocar uma caixa de som que eu tenho aqui com um módulo e ela tocou bem durante uns 15, 20 minutos. Depois ela pifou. Na hora que eu coloquei a mão nela ela estava fervendo, aqueceu demais. Provavelmente ela não aguentou a demanda do módulo aí e veio a queimar. Então me surgiu a necessidade de ter uma outra fonte, né, para a gente substituir essa daqui. E aí eu andei pesquisando na internet e vi vários vídeos do pessoal utilizando fonte ATX, fonte de computador, beleza? E alterando ela, aumentando um pouco a tensão dela e usando como fonte de bancada. Tem variados tipos de projeto lá, uns mais completos, uns mais básicos, mas aí eu achei interessante e resolvi fazer esse vídeo aqui, tá? Antes de eu estar gravando esse vídeo aqui, eu já abri ela, já fiz vários testes, tentei várias formas, porque o que acontece? Cada modelo de fonte usa uma placa, usa um CI diferente. Isso era que a gente for executando, eu vou explicar, vocês vão entender melhor. Então, através desses vídeos que eu vi no YouTube ali, eu consegui utilizar duas técnicas, tá? Para poder elevar a tensão da fonte até o valor que eu quero, que é 13.8, né? Porque o que acontece? Para carregar a bateria, a gente, se tiver uma fonte de 12 volts, não carrega. Ela não consegue carregar a bateria, mesmo a tensão da bateria sendo nominal 12 volts. Então a gente precisa de um pouco mais de tensão para ela poder carregar. Então o alternador de um veículo aí, ele trabalha em torno de 13,5, 14 volts. Tá? Então a gente vai estabilizar ela aqui com 13.8, que é justamente a tensão dessa outra fonte aqui. Ó. Ela era 13.8, 10 amperes. A amperagem dessa aqui eu não sei quanto que vai ficar, tá? Mas ela original aqui, ó, essa fonte, ela tem 3 saídas de tensão, tá? Ela sai 3 volts, 3.3, 12 volts e 5 volts. Eu só vou usar a saída 12 volts, beleza? Então, aqui, ó, ela diz 12 volts, 16 amperes nominal e 17 amperes corrente de pico. Isso aí eu não sei quanto que vai dar depois no final, mas a gente vai estabilizar a tensão dela aí em 13.8. Então, bora pro projeto. Bom, então essa aqui é uma fonte para computador, beleza? Uma fonte ATX. E o primeiro detalhe importante que a gente precisa fazer com ela é fazer ela ligar sem estar no computador. Como vocês podem observar aqui, ó, ela não tem botão liga e desliga, tá? O sistema de liga e desliga dela é eletrônico, é elétrico. É através desse chicote que vem aqui, ó. Isso aqui vai conectado lá na placa-mãe do computador. Esses aqui são os cabos que eu já cortei. Como eu disse, eu já fiz alguns testes. Então, isso aqui nada mais é que são as saídas, tá? Todos os amarelos aqui, ó, são 12 volts. Os vermelhos são 5 volts. E os laranjas são 3.3 volts. Esses aqui a gente não vai utilizar. Então eu separei aqui, ó, só o amarelo, que é o 12 volts, e os pretos, que são terra, né, o negativo. Então eu simplesmente cortei os cabos aqui
Esses cabos aqui são os que alimentam HD, CD-ROM, entendeu? Lá do computador, a gente eliminou. E no meio desse chicote aqui tem um fio, que seria esse fio verde aqui, ó. Só tem um fio verde, tá? E é justamente esse fio verde que é responsável por ligar e desligar a fonte. Então agora eu vou abrir ela aqui e a gente vai entender como é que faz para ela ligar e desligar estando fora do computador. Então aqui a gente retira a tampa. Isso aqui é o circuito da fonte, né? A gente tem o ventilador que resfria e aqui toda a parte de energia, a parte elétrica. Então, como eu disse, ó, o fio verde eu já até tinha cortado ele aqui porque eu já fiz a ligação interna aqui, ó. Isso aqui a gente vai modificar também, eu vou colocar um botão liga e desliga, que como eu disse, até então eu só fiz testes. Então, o que que eu fiz? Para ela ligar e desligar, a gente tem que pegar o fio verde e conectar ele com um fio negativo. Qualquer fio preto aqui, ó, se a gente, com ela ligada, na hora que a gente pega o fio verde e encosta no fio negativo, ela liga. Soltou o fio, ela desliga. Então, é esse fio aqui que a gente vai utilizar para fazer o liga e desliga da fonte. Sendo assim, agora a gente já consegue partir para a segunda etapa. A gente já entendeu como é que vai fazer ela ligar e desligar. Agora, a segunda etapa é a gente fazer o aumento de tensão dela, tá? Aqui eu já voltei ela tá original. Ela tá como se tivesse do jeito que ela vem, né? Original. Então a gente vai ligar ela aqui, a gente vai medir a tensão pra gente ver como é que tá. Muito importante salientar também que a gente está tratando de um equipamento elétrico, tá? Então a gente está tendo uma tensão de entrada aqui de 110 volts e isso pode dar choque. Tomar cuidado para não machucar, então muito cuidado na hora de manusear, beleza? Aqui onde a gente está mexendo é a parte, seria o secundário, né? Seria a saída, então você vê, você encosta um fio no outro e tal, não tem problema, 12 volts. Mas aqui ó, já é a parte do primário, o lado de cada fonte é a parte do primário, então aqui é uma tensão que você tem que tomar cuidado. Então, muito cuidado na hora de mexer, se você não tiver noção de eletrônica, não mexe, para não ter nenhum problema de acidente. Sempre que for mexer com o equipamento, desliga da tomada, para não correr risco. Então, para a gente fazer um teste na prática aqui, eu comprei também para instalar junto com ela aqui um voltímetro digital. Tá? Comprei algumas coisas aqui, uns acessórios, para montar uma fontinha bem bacana. Isso aí fica a cargo de cada um, entendeu? Se quiser colocar mais acessórios, você coloca. Vou colocar uns borne também de conexão. Ou então, se quiser deixar somente os fios e fazer a alteração na parte elétrica, aqui ela vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu desconectei aqui ó, o fio verde. E aqui está o fio preto. Conecto um com o outro aqui, ó. A fonte ela liga. Então aqui, ó, a gente está vendo a tensão dela, tá? Aí, ó, ela nominal é 12 volts, mas o máximo que ela está soltando aqui, ó, é 11,6. Então uma tensão dessa aqui, para a gente testar um relé, testar uma lâmpada, beleza, vai conseguir normal, tranquilo, sem problemas. Para carregar uma bateria já não vai funcionar. Tá? Para carregar a bateria, a tensão tem que ser maior do que a tensão nominal. Então, esse aumento de tensão que a gente vai ter que fazer. Então, só recapitulando aqui, ó, desligando, a fonte desliga. Conectando, ela liga novamente. Depois, como eu disse, eu vou instalar um botãozinho liga e desliga, que aí vai ficar melhor, não vai ficar ou ligado direto, ou tendo que ficar ligando um fio no outro aqui. Agora a gente vai então para a parte de alteração na fonte, para a gente elevar a tensão dela. Então, pesquisando no YouTube ali, eu vi alguns vídeos onde uma técnica muito utilizada é a técnica dos diodos ligados junto com essa bobina aqui, ó. Isso aqui chama-se toroide, tá? Uma bobina toroidal. Então, no que consiste essa técnica aí? Quem quiser dar uma pesquisada, dá uma olhada lá, vai ver que o pessoal utiliza bastante. Consiste em pegar diodos, tá? Não nesse caso do que eu estou usando aqui, porque poderia ser um de cada, tá? Um do lado de cá e um do lado de cá. Eu estou usando isso aqui porque, como eu disse, eu estou utilizando algumas peças daquela fonte que eu tinha. Então lá, os retificadores, por ser uma fonte muito antiga, eles não utilizavam ponte retificadora, era diodo mesmo.
Então, aqui ó, eles fizeram um emaranhado de diodos, acho que tem uns 9, se eu não me engano aqui. E era isso aqui que era utilizado para retificar lá. Então, como está tudo interligado com o solda aqui, para mim tirar um por um fica complicado. Então eu peguei e falei, vou utilizar desse jeito mesmo, com todos os diodos aí. Mas, se você não tiver, não precisa ser isso aqui, pode ser um de cada, tá? Um diodo de cada lado. Que diodo utilizar? Eu vi em alguns vídeos o pessoal pedindo para utilizar um diodo de alta amperagem, tá? De 6 amperes. Ele é um diodo que ele vai ser um pouco mais gordinho que esses aqui, ó. Só que eu também vi vídeos onde o pessoal tá usando diodinho normal, tá? Seria um desse aqui, ó, um de cada lado. Esses diodinhos aqui, ó, que eu tô usando, eles são 1N4001, beleza? É da família do 1N40 aí, tá? Então você pode utilizar desses aqui, ou se quiser utilizar aqueles que é de alta amperagem, se eu não me engano são 6 amperes. É parecido com esse aqui, só que ele é um pouco mais gordinho. Vai funcionar da mesma forma. O importante é na hora de fazer a ligação, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, ó. O que acontece? O diodo ele tem uma lista de identificação. Você vai ver que o corpo dele é preto e aqui, ó, tem uma listinha prata. Do lado de cá a mesma coisa. Então o importante é ligar invertido, ó. Vocês estão vendo? Nesse daqui, ó, a lista prata tá virada para baixo. Aqui a lista prata tá virada para cima. Então estão ligados de forma invertida e aqui são os fios de ligação. O que eu vou fazer? Qual que é a técnica? É retirar aqui, ó, tem o toroide aqui, né, a bobina, que a gente tem dois fios ali, ó, dois fios mais grossos do laranja, não do vermelho aqui. Então são dois fios. Aqui, por ser fio grosso, eles colocaram um furinho para cada fio, mas na parte de baixo eles estão soldados juntos. Então os dois são ligados juntos. Qual que é a técnica? Retirar esses dois fios e ligar essa ponte de diodo aqui, ó. Então a gente vai soltar os fios lá. Uma ponta aqui vai na placa e essa outra ponta aqui vai nos dois fios da bobina ali, beleza? Então a gente vai ligar essa ponte aqui em série com a bobina ali. Isso aqui já dá um aumento de tensão pra gente, tá? Eu não consegui grande coisa. Beleza? Não chegou a passar nem dos 13 volts com essa técnica aqui. Mas isso eu vou te mostrar depois, isolado, quanto que eu tive de aumento. A segunda técnica, a gente vai fazer uma ligação no CI. Tá? Esse aqui é um circuito integrado. Muita gente também conhece aí como chip. Beleza? Então é ele que faz o controle de tensão e monitoramento da placa em geral. Tá? Isso aqui ele cuida da proteção, ele cuida do liga e desliga. Então, se a tensão eleva, ele desliga a fonte. Se a tensão cai demais, ele desliga a fonte. Então é o circuito, é o CI que cuida aí da placa toda em si. Algumas fontes possuem dois CIs, por isso que eu falei. Muda muito de fabricante e de circuito em geral. Tá? Só para você ter uma ideia, esse CI da minha placa aqui, ele é o WT7514L. Tá? WT7514L. E aqui a gente tem várias perninhas aqui dele, tá? Só para vocês identificar como é que funciona. Ele tem uma meia lua aqui, tá vendo? Na parte de cima dele aqui, ó, essa meia luazinha aqui. Isso aqui é para identificar o sentido. Então, dessa meia lua, do lado de cá a gente começa com o primeiro pino. Então vai do primeiro até o oitavo, lá no fundo, e depois pula para o lado de cá. Aí vem do nono até o 16º, né? Até o pino 16. Beleza? Então esse aqui é o sentido de contagem aí das perninhas dele. Então, essa técnica também para elevar a tensão consiste em ligar um potenciômetro, tá? Aqui eu estou usando um trimpote, que nada mais é que um resistor ajustável, né? Então aqui ó, ele tem 3 perninhas, esse aqui é de 100K, tá? 100.000 ohms, na verdade, né? Então, como é que funciona? Eu vou soldar uma ponta aqui em um dos pinos, depois eu vou mostrar direitinho que pino que é, e a outra ponta vai no aterramento, conectar num dos fios pretos aqui. E conforme eu vou alterando
o potenciômetro aqui, o valor, né? Ele também vai mudando a tensão da fonte. Então, o que eu vou fazer? Para a gente explicar no passo a passo, como eu disse, eu fiz vários testes. Então, para mim chegar num valor satisfatório, porque o que acontece? Eu tive problema de aumentar a tensão, só que a fonte desarmava. Então eu vou mostrar tudo isso para vocês entenderem, porque eu não vi ninguém mostrando isso, tá? Eu não sei se aconteceu com eles também. De repente não aconteceu, de repente por ser fonte de outro modelo, tá? A operação foi diferente. Com essa minha aqui eu tive algumas surpresas que eu acho importante mostrar no vídeo, para vocês não só ter o produto final, né, ter a fonte funcionando, mas entender como é que foi feito o passo a passo e o porquê de cada situação. Então, antes de eu ligar os diodos também, porque como eu disse, a gente vai usar as duas técnicas, a gente vai ver o quanto que eu consigo de aumento só com essa técnica do potenciômetro aqui. E como é que eu sei em qual pino que eu devo ligar, né? O meu potenciômetro aqui, o meu trim-pot. Eu vi alguns vídeos onde o pessoal fala que é para ligar no pino número 1. Eu vi outros vídeos onde o pessoal fala que é para ligar no pino 14. Entendeu? Então ficou muito confuso. Só que assim, em nenhum desses vídeos o CI era igual ao da minha placa aqui. Então o que eu fiz? Todo circuito integrado é um conjunto de semicondutores, né? Então aqui dentro seriam vários componentes num encapsulamento só, que formam aí, né, as portas lógicas, né, as entradas, e ele funciona. Então, existe para o circuito integrado um negócio chamado datasheet, tá? Esses datasheets, o que são? São as informações, são as características técnicas do componente. Então, o que eu fiz? Eu entrei na internet e baixei o datasheet desse CI meu aqui. Então, a gente vai dar uma olhada lá e aí eu vou explicar para vocês como que eu descobri qual que era o pino. Então, estamos aqui, ó. Esse aqui é o datasheet do CI da minha placa ali, ó, o WT7514L. Isso aqui, para você achar, é só você digitar no Google lá, colocar CI e a numeração do seu CI, provavelmente ele vai encontrar, tá? Então, o que é? Olha lá, aqui ele diz, tá, ó, que é um CI controlador, tal, de proteção, ele monitora as tensões, beleza? Aqui, ó, ele me mostra o desenho dele e aqui, ó, o que é cada perninha daquela lá, ó, tá vendo? Então esse aqui é o desenho dele, como eu disse, ó, a meia-lua, a gente começa a contar do primeiro até o pino 16, e aí eu encontrei isso aqui. E aqui ele tem uma tabelinha, olha lá, onde ele mostra o que é cada pino, tá? Ó, pino 1, pino 2, pino 3, até o pino 16. Então, ó, o pino 1, tá? Olha lá, é o pino que monitora a tensão de 3 volts. O pino 2, o que monitora a tensão de 5 volts. Pino 3, que monitora a tensão de 12 volts. Aí tem os pinos de alimentação, de terra. E o que me chamou a atenção é esse aqui, ó. Pino 16, VADJ. Aí a gente vem aqui na descrição, olha lá, voltagem adjuste, ou seja, ajuste de voltagem. Quando eu vi isso aqui, eu me liguei, falei, acho que esse aqui é o pino certo, tá? E realmente foi isso aí. Eu liguei lá, fiz o teste e deu certo. Então, uma dica que eu dou pra vocês aí como eu disse, cada placa é uma placa, cada chip é um chip. Então, tenta encontrar isso daqui que já vai ser uma mão na roda. Você já vai conseguir identificar o que é cada perninha do teu CI aí e possivelmente você encontra. Acredito que não deva ser muito diferente um do outro, deve mudar alguma coisa, posicionamento de pino aqui, mas o trabalho, né, por se tratar de uma fonte, deve ser o mesmo. Então foi dessa forma que eu achei o pino. Agora a gente vai lá voltar para seguir com a experiência. Aqui, então, antes da gente fazer a ligação, falar para vocês aí como é que funciona a ligação do trim-pot ou do potenciômetro, né? Potenciômetro, esse aqui é um resistor variável do tipo trim-pot. Então ele é esse pequenininho aqui. Geralmente isso aqui fica interno nos aparelhos, tal. Seria um potenciômetro de regulagem, né? Um resistor de regulagem.
Já o potenciômetro é aquele utilizado em rádio, aquele do botão de volume. Bom, hoje nem se usa mais, né? Hoje os rádios modernos é tudo botãozinho de apertar também, mas aqueles botão de rádio antigo, que você aumentava o volume, que você girava lá, aquilo lá é um potenciômetro. Também funciona, desde que seja de 100K, né? Então aqui, ó, ele tem 3 pernas, tá? Vocês vão ver que 2 estão em paralelo, aqui, ó, e tem essa outra aqui que está centralizada e sozinha. Essas 2 que estão em paralelo corresponde à trilha total, né? Ao resistor total. Então é o valor fixo, é o total do resistor. Então aqui, ó, tá soldado. Então estou ligando aqui no multímetro. Como ele é de 100K, eu coloquei na escala de 200K. E agora eu vou colocar na outra perna aqui, ó, a perninha paralela. Ó, como ele é de 100K, ele não vai dar exato, mas aproximado, ó, deu 98.7, tá? A outra perna, que é essa perna que está mais para cima aqui no meio sozinha, essa aqui corresponde ao valor variável. Então, olha lá, vou colocar aqui. Quando eu estou encostando a mão aqui, tá dando oscilação lá. Olha lá, eu conectei e conforme eu giro aqui, ó, olha lá, vai caindo o valor. Então, dessa forma que a gente consegue obter o ajuste. Então, é assim que você vai ligar o teu potenciômetro ou o teu trimpote. Uma perna vai aqui, né, no valor que é fixo, e a outra vai no variável, para você poder obter, né, é justamente essa variação. Se você ligar aqui, você vai ter o 100K fixo, não vai ter variação. Tá? Essa terceira perna aqui a gente não vai nem utilizar. Então vamos embora para a soldagem. Começou a chover aqui agora, então talvez vocês escutem um barulho de chuva ao fundo aí. Mas vamos tocar, não vamos parar o vídeo não. Então, como eu disse, a gente vai soldar no pino 16, que é o último pino aqui. Primeiro pino, dá a volta toda, pino 16, como a gente viu ali no datasheet, né? Eu estou soldando por cima aqui mesmo, não tem problema, tá? O importante é que a solda pegue, não precisa... Por enquanto a gente não vai mexer com a placa, depois eu vou tirar a placa porque eu vou ter que desconectar o toroide aqui. Mas pra gente fazer esse teste aqui, o importante é verificar se não fechou nenhum curto, tá ok? Então olha lá, tá soldado. Agora vamos pro teste prático. Então, como eu disse, uma perna vai no pino do CI e a outra perna aqui a gente vai no aterramento, beleza? Vou ligar aqui, ó, vou ligar aqui junto no aterramento. Então agora vamos fazer o teste. Eu liguei novamente aqui o voltímetro, né? Vou ligar a fonte na tomada. Maravilha. Agora a gente vai ligar a fonte. Fonte ligada. 1.6. Agora eu vou fazer a ligação do trimpote ao aterramento. Então aqui, ó lá, subiu para 11.8. Porém o trimpote ele está todo fechado, né? Ele tá. Agora a gente vai abrindo. Conforme a gente vai abrindo, vai subindo a tensão. (13), 13.1, 13.4. É isso aí. 13.4 com 13.5 ela desarma. O sistema de proteção dela detecta aí essa elevação na tensão e desarma. Então a gente não consegue, nesse meu caso aqui, com esse sistema, no máximo 13.4. Bom, então quando eu cheguei nessa situação aí, que com esse sistema do trimpote, com 13.4, 13.5 ela desarma, eu falei, caramba, eu não estou conseguindo chegar nos 13.8 que eu quero.
Aí me deu a ideia, falei, e se eu usar as duas técnicas junto? Porque até então eu tinha usado primeiro a do diodo e, como eu disse, eu não obtive nem 13 volts. Aí eu retirei o diodo e parti para essa segunda, do potenciômetro, do trim-pot. E aí eu cheguei nessa situação. Então me veio essa segunda, né, essa terceira alternativa, que seria usar as duas junto. E é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou mostrar para vocês, vou instalar, né, o sistema de diodo, como eu já disse, ali no toroide, né, em série com o toroide. E aí vocês vão conseguir ver o quanto só que eu ganhei com o diodo. Eu vou desligar esse sistema do trim-pot aqui e depois eu ligo os dois juntos para a gente ver a diferença. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha aí pra gente, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima.